Questão 25 é uma questão muito legal de geometria e você pode aqui fazer de um jeito muito mais rápido do que utilizar letras. E é o que a gente vai fazer aqui, desse jeito. Ó, qual que é o segredo? Manter as proporções, que a ideia de aqui é um quadrado, então esse lado é igual a esse. Aqui é um quadrado, então este lado é igual a este. E esses dois quadrados, este aqui é igual a este, e este aqui é igual a este, igual a este também. Vamos supor que aqui seja 1, a medida desse pequeno quadradinho aqui. Então aqui também é 1. E aqui também, e aqui também. Beleza. Aqui é a soma dos dois, 1 mais 1. Então aqui, no total, é 2. Mas, isso é o quadrado, então essa parte aqui também vale 2, ok? E quanto vale essa parte aqui? Vale 1, ok? Está enxergando aí? Beleza? Obviamente isso aqui tudo vale 3, então eu vou escrever aqui 3, que é 1 mais 2. E aqui então vai valer 3 também. Se isso vale 3, isso aqui também vale 3. Então, eu vou ter, porque é um quadrado. Então só revisando aqui. Chamei isso aqui de 1, isso aqui também é 1, isso aqui também. E este aqui também. Obviamente, isso aqui é a soma dos dois, dá 2. Então, isso aqui que é igual a isso aqui é 2. 2 mais essa parte que é 1, tudo dá 3. É igual a essa aqui. Isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Então, isso aqui é igual a 3 também. Por que isso aqui é igual a isso aqui? Porque é um quadrado. Por que isso é igual a isso? Porque é um quadrado. Por que isso é igual a isso? Também porque é um quadrado. E por que tudo aquilo é igual a isso aqui? Porque é um retângulo. Aí essa é a outra resposta. Porque isso aqui tudo é um retângulo. Está falando no enunciado. Agora que você tem essa medida, essas duas, quanto vale o total aqui? É 3 mais 1 mais 1, que é 3 mais 2. Então é 5 aqui. E a resposta que você tem que dar é essa, dividir isso aqui por isso aqui. E ali é 3. Então, se eu colocar aqui AB sobre BC, é a mesma coisa que 5 sobre 3. Esta é a resposta, que é a alternativa A. Chegamos à questão 26, uma questão que também é de geometria plana. Você precisa descobrir qual que é o ângulo θ deste pentágono, sabendo que todos os lados são iguais. Mas não é um pentágono regular, isso aqui. Por isso que é diferente daquele pentágono bonitinho que você vê na escola, no cursinho. Qual que é a ideia? A ideia é você separar, dividir em triângulos, porque você sabe trabalhar com triângulos quaisquer. Mas com qualquer ângulo, sim, qual que é a lei que utiliza qualquer ângulo e relaciona o ângulo com o lado? Lei dos cossenos. Como que é a lei dos cossenos? Vamos lá então. Se eu tiver um triângulo, por exemplo, com os lados A, B e C, e um ângulo θ entre B e C, ou seja, que é o oposto a A, você vai ter então A quadrado igual a B quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de θ. Eu vou escrever aqui cosseno de alfa para não confundir com esse aqui. Depois a gente vai utilizar. Essa é a lei dos cossenos. Com este conhecimento, você consegue resolver o problema aqui tranquilamente. Primeiramente, o que eu vou fazer é óbvio, estou vendo 90 graus, dá uma vontade de ver um triângulo retângulo. Então, eu vou separar num triângulo retângulo aqui. Os lados são iguais, então esse lado é igual a este. Então, quais são os ângulos aqui? Este ângulo é 45. E este ângulo também é 45. É um triângulo retângulo isósceles. Lembra como que faz para achar? Lei dos ângulos internos de um triângulo. Alfa mais beta mais θ igual a 90 graus. Desculpe, 180 graus. E aí você tem, por exemplo, um deles é 90. Então aqui cai fora e aqui fica 90 graus. Aqui é outro θ, tá, gente? Não é o mesmo aqui. Vou chamar de gama. Pronto. Então, como eles são iguais, porque o triângulo é isósceles, então fica 2 beta igual a 90.
e você vai ter 45. Só para recordar aqui rapidamente. Sabendo que este ângulo aqui é 45, quanto vale o restante? Vale 135 menos 45. Isso aqui dá 90 graus. Faz as contas que você vai ver aí. Então eu vou tirar essa parte e vou escrever aqui 90 graus. Então é um quadrado quase, né? Não é um quadrado, mas é parecido. E aí a gente vai fechar novamente um novo triângulo. Aqui. Não é necessariamente aqui 90, por isso que eu falei que quase parece um quadrado. Novamente, o que você vai ter? Lei de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. Se eu chamar isso aqui de L, por exemplo, este aqui também tem que ser L. E quanto que é o azul aqui? O azul, pelo teorema de Pitágoras, é b quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que é 2L ao quadrado. Então, D é L raiz de 2. Então, o azul vale L raiz de 2. Quanto vale isso aqui? L, né? Isso aqui vale L, porque faz parte do pentágono. Então, você está sabendo que o pentágono tem todos os lados iguais, segundo o enunciado. Agora, sabendo que aqui é L, isso aqui 90 graus, isso aqui é L raiz de 2, eu posso calcular isso aqui novamente por Pitágoras. Então, essa aqui é a hipotenusa. Então, vai ser assim, vou chamar de x ao quadrado, aqui em cima, tá, oposa, é igual a L ao quadrado, mais L raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui fica L ao quadrado mais, quanto fica aqui? L ao quadrado vezes 2. Então, isso aqui fica 3L ao quadrado. Quando você passa a raiz, x fica L raiz de 3. Então, aqui, o rosa vale L raiz de 3. Chegamos no final. Quanto vale isso aqui? Isso aqui também vale L. Isso aqui também vale L, porque faz parte do pentágono. E aqui a gente vai utilizar a lei dos cossenos, porque a gente não sabe se isso aqui é 90. E não vai ser, de fato. Veja, leis cossenos. Então quem que é o A aqui, digamos assim? O A é esse aqui. O A é o que está olhando o ângulo θ. Então aqui eu vou escrever agora θ para ficar mais claro. Então o A quanto vale? L raiz de 3. Então eu vou ter L raiz de 3 ao quadrado. Quem são B e C? L e L. Então isso aqui é L ao quadrado mais L ao quadrado. Novamente, B, C são L e L, então menos 2 vezes L e L dá L ao quadrado. Vezes cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Quanto que é? Agora, passando a subtrair aqui, mas antes vamos fazer esse quadrado. Então fica 3 L ao quadrado é igual a 2 L ao quadrado, somei, menos 2 L ao quadrado cosseno de θ. Passa subtraindo aqui. Então fica 3 L ao quadrado menos 2 L ao quadrado, que é igual a L ao quadrado, vou escrever um pouco mais devagar, igual a menos 2 L ao quadrado cosseno de θ. Vou apagar aqui para não ficar confuso. Pronto. Agora sim, você tem este resultado. O que acontece com os L's ao quadrado? Cancela. Tem dos dois lados. No fim, vai acabar acontecendo o quê? 1 é igual a menos 2 cosseno de θ. Passa o menos 2 dividindo, fica o quê? Menos 1 sobre 2 igual a cosseno θ. Você conhece o ângulo cujo cosseno vale meio, não menos meio. Meio, quem que é? É o 60 graus. Então, cosseno de 60 graus é meio. Lembra do ciclo trigonométrico? Como que é mesmo? Vou desenhar aqui rapidamente. O ciclo trigonométrico. E vou pôr ali esqueci de pôr aqui. Cosseno, seno. Vamos pôr agora os ângulos. Por exemplo, aqui dá 45, então 60 está um pouco mais para cima. 60 quem que é? Pi sobre 3, né, em radianos. Agora,
você quer o cosseno que vale menos meio. Cosseno não, o ângulo do cosseno menos meio. Obviamente, ele está aqui, correto? O θ, cujo cosseno vale menos meio. Por quê? Este valor aqui, de cosseno, tem que ser simétrico a este aqui, que é o oposto dele. Então aqui tem o ângulo que é correspondente nesse sentido. E quem está aqui, nada mais ou menos do que, aqui sendo π, então aqui é π menos π sobre 3. Se você quiser transformar em ângulos, por que em ângulos? Porque a resposta aqui, as alternativas estão todas em ângulo. Então aqui é 180, 180 menos 60. Então, vamos lá, 180 menos 60, quanto dá? 120 graus. Esta é a resposta que você procurava. O θ, então, vale 120 graus, que é o cosseno menos 1. Então, a alternativa B. Questão 27, última questão de geometria dessa prova, e pergunta-se o seguinte: qual que é o raio de uma esfera cuja área seja igual à área total do cilindro, cuja altura é igual ao raio da sua base? Vamos lá então. Quais são as áreas do cilindro? Tem 3 áreas, digamos assim. Tem uma área, uma superfície aqui da tampa e uma área na superfície da base. Que tipo de figura são essas coisas aqui? São círculos, ok? E qual que é a área do círculo? A área é I R ao quadrado. Como tem 2 áreas iguais, então a área das bases de cima e de baixo, assim, das bases, podemos dizer assim, é 2πr ao quadrado, ok? Mas tem mais uma área, essa aqui é legal você saber porque cai bastante no vestibular, que é a seguinte, é a área lateral do cilindro. O que acontece quando você abre o cilindro? Que figura que ele vira? Observe, se eu tiver aqui um cilindro, quando eu girar esse cilindro ele vira um retângulo. Ele vira um retângulo. Essa é a área lateral do cilindro. É como se você puxasse um pergaminho, está enrolado e tem ele todo. Ok? E aí vamos lá então. Qual que é esse valor aqui? É justamente a altura do cilindro. Então aqui é R. Ok? Porque está dizendo que esse cilindro tem a altura R. E quem que é aqui? Ora, esse aqui é o comprimento que enrolou. É o comprimento do círculo. Esse círculo aqui ou desse aqui, é a mesma coisa. E qual é o comprimento de um círculo? 2π vezes R. Então você tem a área desse retângulo, que é R vezes 2πr. Qual que é a área? Então a área lateral é a área de 2πr ao quadrado. Olha, coincidentemente é igual à área das tampas, digamos assim, da base da tampa, né? Então a área total, em que a área total? Vou colocar aqui em cima que a área, vou fazer assim para você entender que estamos somando isso, isso, isso. Então a área total é 2πr ao quadrado das bases mais 2πr ao quadrado do pergaminho, né? E aí você quer saber qual que é o raio de uma esfera, L, digamos assim, que tem a mesma área total do cilindro aqui. Então, qual que é a área da esfera? Olha, a área da esfera é 4πr ao quadrado, muito parecido com os outros aqui. Na verdade, ela é exatamente igual a que eu vou colocar L, perdão, porque é essa esfera aqui. Então vai ser isso igual a isso, que é exatamente o mesmo valor. Vai ser 4πr ao quadrado igual a 4πl ao quadrado. E o que você faz agora? Cancela aqui, ó, isso aqui com isso aqui. Bom, r ao quadrado igual a r ao quadrado.
implica, obviamente, que R é igual a L. Então, no final, você tem que este L aqui é igual ao próprio raio deste cilindro. E esta aqui é a alternativa B. Pessoal, questão 28, uma questão de polinômios. E você tem este polinômio aqui. Precisamos dizer quais valores de A fazem com que este polinômio só tenha uma raiz real. Quem que é a raiz real? Já sabemos que P de 1 é igual a 0. Ou seja, quando você puser x igual a 1, vai dar 0. Essa é uma raiz. Então, qual é o procedimento aqui? Primeira coisa, você vai pegar esse polinômio, dividir pelo monômio. Monômio é um polinômio de grau 1 da forma x menos 1. Lembra, isso aqui, o 1 é uma raiz. Então, quando eu faço o polinômio dividido pelo monômio x menos uma raiz qualquer, ele é sempre divisível, ou seja, o resto é 0 e vai dar um polinômio que compõe esse polinômio, em termos de multiplicação. Por exemplo, eu poderia escrever assim, P de x é igual a x menos 1, que é o S de x, vezes um outro polinômio que é de x. É isso que eu quero descobrir. Quem que é o Q de x multiplicado por monômio x menos 1 vai dar o P de x que você tem aqui. Vamos lá dividir então. Você pode utilizar o método que você quiser para divisão. Eu vou utilizar aqui no vídeo o método da chave. O método da chave é igual à divisão comum. Então eu coloco aqui o polinômio x ao cubo menos x quadrado mais ax menos a e divido pelo monômio x menos 1, que é x menos uma raiz. Quem que eu tenho por aqui? Um quadrado, um x ao quadrado, para multiplicar pelo x, sumir com x ao cubo. Então eu tenho x ao quadrado. Então aqui vem menos, como na divisão, né? Como no método de divisão que você conhece. X quadrado vezes x dá x ao cubo, mas tem que multiplicar o outro também. Então é menos x quadrado. Olha só, menos x ao cubo mais x ao cubo, cancela. Menos x ao quadrado dá x ao quadrado. Mais menos x ao quadrado dá 0. Então sobrou apenas este termo. Ax menos a. Agora, se eu somar com a aqui, eu terei menos ax menos a. Então eu terei este resultado. E ó, menos ax com mais ax, 0. Menos mais, então mais a menos a, 0. O resultado dessa divisão é 0 porque, obviamente, isso aqui é uma raiz desse polinômio. Então, quando você divide isso por isso, tem que dar 0 o resto. E tem que achar um polinômio quociente aqui, esse é o quociente da divisão, que é multiplicado por esse, compõe, né, o px vira o px. Então vamos agora lá escrever o p de x corretamente. Então é x quadrado mais a no nosso polinômio. Então, p de x é igual a x menos 1 vezes x quadrado mais a. E como pusemos o polinômio nesses dois aqui. Veja, para que valores de x, isso aqui é 0. Ou seja, isso aqui tem que ser 0 ou isso aqui. Então aqui só tem uma possibilidade. X igual a 1, 0 todo mundo, porque esse aqui é 0. E aqui temos quais possibilidades aqui? É aqui que precisamos trabalhar. Então precisaríamos dizer assim, x quadrado mais a é igual a 0. Você pode fazer assim. E aí, como que fica? Para quais valores? Você teria x quadrado igual a menos a. Se o a, agora uma análise, se o a for positivo, isso aqui mantém negativo, correto? Positivo, vamos excluir aqui o 0, tá? Porque o 0 está no meio, não é nada. Então, se o a for maior que 0, isso aqui continua negativo, você vai ter uma raiz quadrada de um número negativo, portanto, uma raiz complexa. Então, o a positivo mantém aqui a possibilidade de você não ter uma raiz real além do 1. Beleza? Se eu puser o 0, por exemplo, o a igual a 0, aí você vem raiz de 0 é 0, e aí tem uma raiz, x igual a 0. Então não pode ser o 0. E se eu puser o a negativo, vai ser menos com menos, vai dar mais um valor, vai dar um valor positivo. E a raiz quadrada de um valor positivo existe. Então você vai ter mais de uma raiz, além do 1. Não precisa ser natural, não precisa ser racional, pode ser qualquer tipo de raiz.
O importante é que você tenha que dizer qual é o valor de A não permite que você tenha raiz. E aí, os únicos valores para os quais isso aqui não tem raiz além do 1 são os valores de A maior que 0. Esta aqui é a alternativa C. Questão 29, última questão da prova de matemática. Você precisa calcular os valores, ou o valor de xy, x vezes y. Então você quer x vezes y. É igual a quem? Não sei, ainda não sei. Sabendo que isso aqui é verdade. Como se livrar disso aqui? Não vamos utilizar a fórmula de raiz com argumento e o rho, né, que é o comprimento, ou o módulo. Não. Muito simples aqui sair disso. Como nós fizemos no exercício aí 24, você vai elevar ao quadrado também. E elevar ao quadrado aqui. Elevando ao quadrado os dois lados, vou já escrever o lado esquerdo da equação, obviamente some a raiz quadrada. Então sobra isso aqui. E deste lado? Bom, deste lado vai acontecer o seguinte. Eu vou fazer o TQP, né? Segundo o quadrado perfeito. Então, x quadrado. Agora, mais 2xy, mais 2xy vezes i. E, no fim, você vai ter quem? yi ao quadrado. Então, você vai ter isso aqui, ó, yi ao quadrado. Separa, então fica y ao quadrado e i ao quadrado. Quem que é i quadrado? Menos 1. Então, isso aqui fica menos y ao quadrado. Tá? Se você tiver dúvida, dá uma olhada aqui de novo no vídeo. Dá uma pausa ou volta aí o vídeo. Então isso aqui vai aparecer menos y ao quadrado. Isso aqui é igual a 3 mais 4i. Agora vamos separar a parte real, a parte imaginária, para esse lado. Quem que é a parte real? Quem não tem o i. Então é x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xyi. Vou colocar assim para ficar mais visual. Isso aqui é 3 mais 4i. Agora você compara. Quem é real aqui? 3. Quem é real aqui? X quadrado menos y quadrado. Então tem que ter uma igualdade. Para ter igualdade de números complexos, assim como polinômios, você precisa ter igualdade de graus de polinômio e também igualdade de parte real e parte imaginária nos números complexos. Então isso aqui tem que ser igual a 3, porque isso aqui não tem um i, isso aqui também não. E isso aqui tem que ser igual a 4, porque isso tem um i e isso aqui também. Essa é a forma de você proceder aqui. Prosseguindo aqui a nossa equação, teremos, as nossas equações, teremos o seguinte sistema. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 3. E vamos ter 2xy igual a 4. Correto? Qual que é a pergunta? A pergunta é o valor de x vezes y. Eu não saiu ali na segunda equação? Já saiu o resultado. Não preciso nem resolver esse sistema. Seria bem mais complicadinho resolver, mas você já tem aqui o resultado. Por quê? Eu sei que 2xy é igual a 4. Então, xy igual a 4 sobre 2 igual a 2. Esse é o resultado que você queria. Xy igual a 2. Essa aqui é a alternativa D da questão 29. Questão 27 é uma questão muito legal e ela diz o seguinte, corta. Tá aparecendo? Corta. Não ficou ruim. Mas enfim. Corta. Corta. Tá aparecendo? Vem ver se tá aparecendo.